Anunciamos desde ontem, a gente recebe aqui com alegria a nossa governadora Fátima Bezerra, que está aqui cumprindo uma agenda aqui no Seridó, né, de inauguração de obras, de reuniões, de articulações, e conversa agora com os ouvintes do nosso Panorama 95. Governador, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia para você, Marcos, para a Joelma, para todos e todas que estão nos escutando. Nesse exato momento, alegria de estar aqui mais uma vez no Seridó, cumprindo uma agenda muito importante de entregas, de realizações muito importantes, né, para o bem-estar, a cidadania e para o povo da querida região do Seridó. Estou aqui com o Carlos Eduardo Xavier, nosso secretário de Tributação e Fazenda, Dr. Gustavo Coelho, que é o homem aqui que cuida das estradas, secretário de Infraestrutura, junto exatamente com a Anatécia. Estou aqui também com o Flauberto, que é o nosso subsecretário na área de educação. É isso, Marcos. Governadora, por muitos anos, uma das principais reclamações de sugestão foi as estradas, né? Sim, sim. Conseguiu agora realmente colocar para funcionar esse programa? Com certeza, né? Eu acho que contra fatos não há argumentos, né? As pessoas estão vendo aí as estradas sendo recuperadas, né? Veja, eu vou dar um exemplo aqui. Ontem nós entregamos o trecho que é exatamente das 288, o trecho que vai de Acari, Cruzeta, São José de Seridó, até aqui a Caicó. Essa estrada foi feita na década de 80. A última vez que ela passou por uma manutenção, Joelma, foi sabe quando, você sabe? Em 2010. Tá entendendo? Simples assim, né? Portanto, é agora no nosso governo que é feito exatamente essa recuperação com muita qualidade do ponto de vista técnico, né? Hoje mesmo nós vamos daqui a pouco para São João do Sabugi e Poeira, a RN 118, vamos entregar aquele importante trecho rodoviário, e à tarde vai ser um momento também de muita alegria e de muita emoção, porque à tarde nós vamos entregar Caicó, Jardim de Piranhas até a divisa com a Paraíba. Para vocês terem uma ideia da dimensão da primeira etapa, né, de recuperação das estradas que o nosso governo está levando a efeito, o Seridó nessa primeira etapa foi uma das regiões melhor contemplada, Marcos. Dos 800 quilômetros que nós estamos entregando, né, coube ao Seridó 173 quilômetros de trechos rodoviários recuperados, o que correspondeu ao investimento de cerca de 93 milhões de reais, né? Amanhã eu prossigo aqui a minha agenda no Seridó, quando vamos entregar também um outro importante trecho rodoviário, que era um sonho, né, de muitos anos, que é exatamente Parelha, Equador, né? Então veja, graças a Deus nós estamos entregando a primeira etapa de recuperação das nossas estradas, 800 quilômetros, o que correspondeu a um investimento de 468 milhões. E o melhor, né, é que a segunda etapa já está a caminho. A Secretaria de Infraestrutura, junto com o DR, estão finalizando os estudos técnicos para que agora, até o final do mês de maio, publiquemos o edital de licitação. Portanto, a previsão de, no segundo semestre deste ano, darmos início exatamente à segunda etapa, quando vão ser recuperados mais 620 quilômetros de trechos rodoviários no Rio Grande do Norte. Em todo o estado, nesse caso? Vai novamente, a segunda etapa vai abranger todos os distritos, que vai desde o primeiro distrito rodoviário de Mossoró, passando por Caicó, João Câmara, Nova Cruz, Natal, Pau dos Ferros e Santana do Matos. É possível contemplar aqui na região, por exemplo, trechos que ficaram de fora, Caicó, Palma e também Jardim Cedouro Branco? Olha, isso está... Os estudos Anota estão... o papel aí, governador. Exatamente, né? Os estudos estão sendo exatamente finalizados para que a governadora, está entendendo, no final desse mês, a gente possa exatamente fazer o anúncio. Mas tudo isso está sendo
observado, está entendendo, com muita atenção, né? Por exemplo, essa questão lá da Estrada de Palmas, desde a primeira etapa que isso já estava sendo exatamente estudado com muita atenção. Se Deus quiser, até o final do mês, nós vamos exatamente anunciar o segundo lote. Agora, eu queria acrescentar aqui, Marcos, que nosso governo está fazendo o maior programa de recuperação da malha viária do Rio Grande do Norte. Nós vamos passar de mais de 2.000 quilômetros de trechos rodoviários recuperados no Rio Grande do Norte. Portanto, vamos recuperar mais da metade da malha rodoviária. E aqui, quero dizer que isso aqui não é promessa, não. Isso aqui já é feito, já é exatamente realidade. Primeiro, 800 quilômetros entregues. Vocês estão vendo, né? E com a qualidade técnica que se faz necessário. Segundo, mais 620 quilômetros que vão ser recuperados. Terceiro, a colaboração com o governo do presidente Lula através do Ministério dos Transportes via DENIT. Já está em curso nesse exato momento, o DENIT está recuperando mais 145 trechos rodoviários do Rio Grande do Norte, começando por Ipanguaçu até Alto do Rodrigues e Nova Cruz a Pacifica. Esses 145 quilômetros que o DENIT está recuperando, para que os que estão nos escutando possam compreender, são oriundos, né, da indenização que o governo federal fez ao governo do Rio Grande do Norte, quando dos trechos alternativos rodoviários que nós disponibilizamos em função exatamente do problema lá do rompimento da ponte, né? Quando houve o rompimento da ponte lá na 304, lá em Lages e Caiçara, nós disponibilizamos vários trechos rodoviários. E agora exatamente o DENIT está indenizando, recuperando, são 145. Mas tem mais coisas boas. A exemplo da federalização da 226, e vocês aqui do Seridó acompanham muito, era uma luta de décadas. Eu me refiro àquele trecho entre Florânia, São Vicente e Currais Novos, né? A exemplo da federalização, repito, da 226, que está em fase de conclusão, um tapete, né? Nós também conseguimos, Marcos, a federalização da 104. Ela começa desde Macau, Pendências, passando pelo Seridó e vai chegar exatamente até Jaçanã. Com a federalização da 104, o DENIT vai, nesse caso, recuperar e passar a ser de responsabilidade do DENIT mais 141 quilômetros. Soma a isso mais 209 quilômetros de rodovias que foram recuperadas no nosso governo no primeiro mandato através do governo cidadão. Some a isso a estrada de Guamaré, a estrada da produção. Nós fizemos Lagoa Nova, Cerro Corá, Lagoa Nova. Estamos agora numa fase bem adiantada de São Tomé, exatamente até Cerro Corá. Enfim, resumindo, né? Repito, é o maior investimento já feito na malha rodoviária do Rio Grande do Norte. Mais de 2.000 quilômetros de trechos recuperados. E aquilo só rapidamente que eu sempre tenho dito. Veja, esse problema vem de décadas, vocês sabem disso. Jardim de Piranha você conhece muito bem. Aquilo, tá entendendo, era um pesadelo, né? Mas do pesadelo, né, se tornou um sonho. E o sonho, tá entendendo, que graças a Deus o nosso governo torna exatamente realidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje vai ser um dos dias mais felizes, tá entendendo? E especialmente para o povo de Jardim de Piranhas. Quero mandar meu abraço lá para o prefeito e para todo o povo querido lá de Jardim de Piranhas que estão exatamente nos aguardando. Porque quando a gente fala de uma estrada, a gente não está falando, né, de um investimento qualquer. Estrada é vida. A estrada progresso, né? Exatamente, é progresso. A estrada é para unir as pessoas, né? Porque é pela estrada que a gente anda, que a gente carrega o nosso sonho, o nosso desejo, né? De ter direito exatamente a uma vida melhor, né? Então, é aquilo que eu costumo sempre colocar. A estrada, em primeiro lugar, é para as pessoas. É para as pessoas e ao mesmo tempo, a vocação que ela tem, a missão que ela tem,
que é de promover o desenvolvimento na medida em que é pela estrada que passa o escoamento, né, de toda nossa atividade econômica. E eu sempre tenho dito, eu podia muito bem, ainda no primeiro mandato, ter iniciado esse programa robusto, né, de recuperação das estradas que está em curso, se não tivesse sido perseguida pelo governo federal anterior. Vocês sabem disso, né? Porque essa primeira etapa está sendo custeada com o financiamento que nós conseguimos via o Programa de Equilíbrio Fiscal, né? Portanto, está aqui Carlos Eduardo Xavier, que integrava já nosso governo desde o primeiro mandato. Nós lutamos e muito junto ao governo federal para que tivéssemos acesso exatamente ao financiamento. Prometeram a gente, era só promessa, e o fato é que o financiamento não foi exatamente liberado. Repito, se tivesse sido, a gente já estaria agora na segunda etapa, mas não foi, né? Fato é que, com o retorno do governo do presidente Lula, em um ano nós conseguimos resolver e está aí já a primeira etapa entregue e a segunda etapa a caminho. Então, só para fazer esse apelo aqui, para que, em nome aqui de várias pessoas que nos escutam aqui, para que seus técnicos, quando forem escolher aqui no Seridó, priorize Caicó, Palma, com divisa com a Paraíba, que ali você sabe que passa muitos veículos, né, um movimento imenso. Eu queria muito que você anunciasse, governadora, né, que vai restaurar completamente Caicó, Palma, viu? Em breve eu darei esse spoiler a você. Quiser. Mas eu quero só acrescentar que esse trecho está sendo olhado com todo carinho mesmo, viu, Marcos? Djalma de Souza, bom dia. Bom dia, Marcos, governadora, a todos os presentes, ouvintes e internautas. Governadora, a recuperação está acontecendo, né? E a gente percebe que um problema sério em quase todo o Rio Grande do Norte. Se aconteceu isso, é porque houve um desgaste realmente ao longo de décadas. Meu questionamento, existe algum projeto, algum plano, né, depois dessa recuperação, para prolongar a vida útil dessas estradas, para manter essas estradas em boas condições? Eu digo porque, por exemplo, houve o tapa-buraco entre Jardim do Seridó e Parelhas. Já está cheio. Tem buraco por todos os recantos do lugar, que agora é outro pedido que a gente faz agora para acrescentar também essa recuperação entre Parelhas e Jardim do Seridó. Mas existe um plano, porque realmente a gente percebe que as estradas ficaram sem recuperação. As estradas ficaram sem manutenção. Existe essa preocupação, então, de manter, a partir de agora, boas condições essas estradas? Com certeza, Joelma, com certeza. Tanto que, veja... uma coisa é a ação que nós estamos fazendo da recuperação exatamente das estradas. Elas estão sendo quase que reconstruídas, né, Gustavo? Né? E, ao mesmo tempo, a operação tapa-buraco, a chamada operação manutenção, continua exatamente de vento em popa. Ela não pode parar de maneira nenhuma, Joelma. Não pode de forma alguma. De forma alguma, inclusive porque nós temos também que entender que, veja, nós vamos chegar a mais de 2.000 quilômetros. Portanto, eu estou falando de mais da metade da malha rodoviária do Rio Grande do Norte que nós estamos recuperando, né? E evidentemente que o critério, os pontos mais críticos, mas você tem que olhar também o perfil da estrada, de maior fluxo. Por exemplo, isso que Marcos coloca aqui, divisa com outros estados. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E tem aquelas outras estradas que a gente está cuidando via exatamente a operação tapa-buraco. Mas respondendo objetivamente, mais do que nunca, Joelma, essa operação vai ter que exatamente funcionar. Carlos Eduardo Xavier está aqui só olhando para mim, porque ele sabe que tem que todo mês ter o dinheiro para recuperação e o dinheirinho ali para a questão da manutenção e da operação tapa-buracos. Esse está saindo tão caro? É porque não houve manutenção ao longo de décadas. Claro. Então, eleva o custo da obra. Com certeza, com certeza. Governadora, fala agora As duas ações, elas têm que estar concomitantes. Né? Falar agora um pouco de saúde. Existe um sonho aqui do Seridó, de Caicó, de transformar o nosso hospital regional em um hospital universitário. Eu até vi essa semana que a senhora esteve aí com o Ministério da Educação, né, tratando de ampliar o número de leitos do hospital regional. Já é um pontapé inicial para esse sonho de ser concretizado? Olha, primeiro, Marcos, eu quero aqui colocar que a governadora continua totalmente empenhada nessa luta. E não podia ser diferente, até porque Caicó e o Seridó sabem do papel decisivo que eu tive à época enquanto deputada federal
para que Caicó e o Seridó ganhasse esse belo patrimônio que é a Escola Multicamp Ciências da Saúde aqui de Caicó e do Seridó. Isso foi na época exatamente no governo da então presidenta Dilma, dentro do programa Mais Médicos, né? O Rio Grande do Norte não ia entrar na primeira etapa, então o reitor à época, a professora Ângela, da UFRN, me convoca, eu fui à luta e cobrei, insisti, persisti que tinha que entrar logo na primeira etapa e graças a Deus nós conseguimos. Até porque se não tivesse entrado naquela primeira etapa, nós tínhamos perdido esse sonho, visto que em seguida veio o golpe, né, que cassou o mandato da presidenta Dilma e todos os retrocessos que demandaram, né, daquele ataque à democracia. Então, voltando para cá, então quem na condição de deputada federal teve um papel decisivo para que a escola realmente viesse para o Rio Grande do Norte e hoje seja referência, não só para o Nordeste, né, mas para o Brasil e para o mundo, né? Parabenizar aqui, inclusive, o professor George, que faz um belíssimo trabalho à frente da coordenação lá da escola. Bom, quando surgiu a escola, que se criou esse movimento da gente ter o hospital universitário. E a ideia seria exatamente transformar o Hospital Telecila no hospital universitário. Esse sonho permanece. Eu diria para você que agora, mais do que nunca, ele está muito vivo e muito forte. Quando, da vinda recente do presidente Lula, houve um movimento lá em defesa do hospital universitário. O presidente, inclusive, conversou comigo, né, pediu exatamente que eu acompanhasse de perto toda essa demanda. Portanto, nós estamos em tratativas com o ministro da Educação, Camilo, com o presidente da EBSER, em diálogo, claro, com o reitor, o professor José Daniel Diniz, e com o professor George também. Tive essa semana com o ministro Camilo, está avançando, eu estou muito, muito confiante que, se Deus quiser, está entendendo, nós vamos ter o hospital universitário. O ministro Camilo reafirmou o compromisso comigo exatamente nessa terça-feira, e agora nós vamos dar prosseguimento a isso através de um grupo de trabalho que será formado pelo governo do estado, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a EBSER, para ver qual exatamente as alternativas mais adequadas. Mas o dado concreto que Caicó, está entendendo, terá, se Deus quiser, e é nesse sentido que nós estamos lutando, o seu hospital universitário. Esse é o foco. Como isso vai se dar é que passa, está entendendo, por uma discussão, evidentemente de caráter técnico, olhando o perfil que se faz necessário, né, para uma estrutura hospitalar dessa forma. Tem que olhar para o Telecila, afinal de contas o Telecila é o campo de formação, é o campo de estágio exatamente dos estudantes aqui da escola de medicina. Então, tá encaminhado. Esse grupo de trabalho, governo do estado, repito, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a EBSER. Claro que nós vamos envolver todos os prefeitos aqui da região, que é super importante, desde o prefeito de Caicó, doutor Tadeu. Vamos envolver a bancada federal também, né? Mas nesse momento o grupo governo do estado, EBSER e a Universidade Federal. Então o HU é prioridade na sua gestão? Prioridade mesmo. E como eu estou dizendo aqui para você, o presidente Lula inclusive pediu, né, que eu exatamente acompanhasse esse debate. Prioridade, isso é muito importante demais aqui, isso consolida essa conquista extraordinária que é a Faculdade de Medicina aqui. Isso fortalece exatamente o SUS aqui em Caicó, em toda a região. Então, eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque, repito, né, quem teve um papel decisivo para trazer essa escola aqui para o Seridó, hoje na condição de governadora, tem mais o dever, e faço isso com muita alegria e com muita emoção,
tá entendendo? De liderar exatamente esse movimento. E vamos chamar, repito, todo mundo, porque agora é a discussão de caráter técnico, entendeu, Marcos? Mas e vamos envolver os prefeitos, vamos envolver todas as lideranças, envolver exatamente a bancada. Enquanto isso não acontece, a gente reconhece, claro, que durante a sua gestão o hospital aqui de Caicó, né, o regional, avançou muito, mas ainda há algumas reclamações. Falta de medicamentos, de abastecimento de insumos, né? De vez em quando o tomógrafo quebra. Dá para dar uma atenção mais especial para o nosso hospital? Não, com certeza, claro que sim. A atenção, inclusive, tem que ser permanente. É claro que você menciona aqui e a população reconhece isso, porque uma coisa era o Hospital Telecila antes da gente chegar ao governo, outra coisa é o Hospital Telecila hoje. Hospital, inclusive, campeão em cirurgias, né? Antes da gente chegar ao governo, por exemplo, uma fratura de fêmur, o pessoal tinha que ir para Natal. Vocês sabem que hoje exatamente é resolvido exatamente aqui em Caicó. O Telecila, né, foi um exemplo no contexto exatamente do enfrentamento à Covid. Terminou acudindo pacientes não só aqui da região do Seridó, como de outras regiões também. Nós estamos nesse exato momento, até aqui aproveitar para colocar para você, nós estamos retomando agora a segunda etapa, Marcos, da reforma lá do Hospital Telecila. Não é isso, doutor Gustavo? Começa agora já a partir de segunda-feira, que essa nova etapa agora, a reforma do Telecila começa a partir de segunda-feira, envolve a questão de novas enfermarias, a área de apoio, serão mais 24 novos leitos que nós vamos exatamente ampliar aqui no Hospital Telecila, no nosso hospital regional. E vamos dedicar cada vez mais atenção exatamente ao hospital, repito, pelo papel estratégico que ele desempenha aqui no atendimento à saúde do povo do Seridó. Geraldinho? Governadora, bom dia. Deixa eu tratar com a senhora sobre a educação. E aí, falando da educação, falar aí das escolas, da reforma das escolas. Aqui em Caicó nós temos os Usa Januário, a escola ECAM, a escola Etija, né, que são algumas das escolas que estão em reforma. Eu queria saber da senhora o nível de prioridade dessas do governo para com essas reformas. E uma outra questão da educação com relação aí com os professores. Foi dado aí o reajuste do piso dos professores, mas segundo o próprio Cinti, os professores que ganhavam abaixo do piso, esse reajuste não foi dado. E com relação a outro prazo, com relação aos contratados, né, o 13º dos contratados, segundo o governo, no acordo com o Cinti, amanhã, dia 10, é o prazo para o pagamento. Esse pagamento será efetuado? São várias perguntas aí nesse caso. Não, são várias, mas vamos lá. Primeiro, Geraldinho, eu quero agradecer porque eu sempre faço questão de dizer isso, a alegria que eu tenho na condição de professora, governadora, de ser o único estado do Brasil que paga o piso salarial preservando a carreira e garantindo a isonomia para os aposentados. O único estado. O que é que significa isso? Que desde que eu assumi, o reajuste do piso é concedido a quem está abaixo do piso, a quem está acima do piso e estendido também aos aposentados. O dado concreto é que desde 2019 até agora 2025, inclusive com o último reajuste que nós estamos aplicando agora em 2025, você sabe qual foi o percentual de reajuste que o magistério do Rio Grande do Norte teve? Sabe? Pode ficar à vontade. 98%. E eu digo isso com alegria imensa, imensa, Marcos. 98% de reajuste. Enquanto isso, por exemplo, a Prefeitura de Natal, né, na gestão anterior, né, tem um déficit, né, não cumpriu o piso salarial de maneira nenhuma, né, e tem um déficit de reposição salarial frente ao piso imenso, de 60%. Né? Repito, a Prefeitura da maior capital tem um déficit de 60% no que diz respeito ao reajuste do piso salarial e o governo do estado tem um superávit de 98%, cumprindo rigorosamente, repito, a lei do piso salarial do magistério. Sem contar aqui, por exemplo, as progressões que os professores sabem. Antes de eu chegar ao governo, isso não era respeitado. Hoje a promoção vertical é garantido exatamente o direito
dos professores e professoras. Os temporários, outro dado importante aqui. Você vai aqui para estados vizinhos, como por exemplo a Paraíba, Geraldinho, você sabia que os temporários lá não ganham o mesmo reajuste que é concedido ao pessoal efetivo, o reajuste do piso salarial? Lá não é. Pois aqui no Rio Grande do Norte é concedido sim o mesmo reajuste que é dado aos que estão na ativa, é concedido aos temporários. O que foi que aconteceu? Infelizmente, o ano passado, um dos contratados, né, professor que atua na rede, ele entrou na justiça, e ao entrar na justiça, a justiça simplesmente terminou negando o direito dele e trazendo, né, uma complicação que não tinha, digamos assim, consistência do amparo jurídico para o governo efetuar o reajuste do piso para os temporários. Aí isso causou, infelizmente, todo esse imbróglio, mas o dado concreto é que nós resolvemos, e resolvemos inclusive agora de uma forma perene, né? Normatizando o direito dos temporários e, portanto, agora não vai ter mais essa instabilidade, Marcos, Geraldinho. Os temporários vão ter o mesmo reajuste, vão continuar tendo o mesmo reajuste, bem como também o direito ao 13º salário. E os atrasados que ficou estão sendo exatamente quitados. Então, quero deixar bem claro aqui para os professores temporários. Vocês sabem que não foi o governo, foi a ação judicial, né, que tinham dado entrada e que causou exatamente esse imbróglio todo. O governo, com a sensibilidade que tem, buscou os caminhos jurídicos exatamente para equacionar isso e está, portanto, equacionado. O que ficou em aberto o governo vai pagar e o importante é colocar que agora, né, com a normatização que nós fizemos, não vai ter mais essa instabilidade jurídica, eles vão continuar tendo o mesmo reajuste, bem como o direito também ao pagamento do 13º salário. As reformas, o seguinte, veja, a infraestrutura das nossas escolas, assim como das estradas, extremamente precária. As escolas, na sua grande maioria, não passaram exatamente por reforma nenhuma. Na sua grande maioria, ao longo desses anos, elas não passaram por reforma, desde a época, inclusive, que foi inaugurada. Vamos aos dados. No nosso governo, a gente investiu nesses 2 primeiros anos mais de 130 milhões, não é isso, Roberto? Mais de 130 milhões em reforma de escolas. Está aqui, inclusive, a região do Seridó. Estou aqui exatamente aqui desde os USA Januário, Manuel Correia, Adelino, Zé Augusto, está aqui a Leomar, o Antônio Aladim, professor Leomar, Zusa e exatamente a ECAM, que é a Escola Calpurnia Caldas de Amorim. Ela já está com 85% em construção, mas o dado concreto é que nós estamos fazendo um verdadeiro mutirão, uma força-tarefa para destravar isso. É um absurdo, tá entendendo? A demora, né, que está tendo exatamente na reforma dessas escolas. É um absurdo. O povo tem toda a razão exatamente de reclamar. Já tem um chamado à Secretaria de Educação, que tem exatamente se empenhado. Infelizmente, a empresa que está à frente, vocês têm acompanhado, a empresa que está à frente exatamente das reformas das escolas aqui em Caicó, eu vou falar especificamente aqui da Calpurnia, da ECAM, não tem cumprido com o papel dela e eu dei, tá entendendo agora, um ultimato. Não é problema de pagamento, a empresa sabe disso. Não é falta de pagamento por parte do governo do estado de maneira nenhuma. E é o que, governadora? É o que ela que... A empresa não quer fazer a obra? Pois sabe, que não faz o papel dela. Ela tem que entender que ela não está tratando de uma coisa qualquer, não. Pode convocar a segunda colocada? É escola. Tá entendendo? É educação, é um direito fundamental. A empresa está enrolando.
enrolando. Convocamos a Procuradoria-Geral do Estado, inclusive chamamos o Ministério Público para atuar exatamente nesse contexto, e na próxima semana, Marcos, as decisões exatamente serão tomadas. Porque é um absurdo isso. A reforma já devia ter sido entregue há muito tempo. Mas, infelizmente, e repito, né, é passível, né, de repente, de acontecer essas coisas, da empresa não cumprir exatamente com o papel dela. Mas nós estamos aqui, repito, voltados, focados exatamente para resolver. Próxima semana, isso terá exatamente um desfecho. Por exemplo, ontem também, eu quero aqui adiantar, eu tive lá em São José de Siridó, a escola lá, Raul Medeiros Dantas. Hein? Raul Medeiros Dantas. Não, Raimundo Silvino, São José de Siridó. Sim, sim. São José de Siridó, quero aqui inclusive também mandar um abraço lá para os estudantes e os professores. A escola foi interditada desde o ano passado, né? É uma escola muito importante, mas ontem eu coloquei para eles, já estava exatamente no nosso programa aqui de reforma das escolas, e vai, se Deus quiser, a Raimundo Silvino, lá em São José de Siridó, o cronograma da gente aqui é dar a ordem de serviço agora já em julho, se Deus quiser, para que o ano que vem, o ano letivo, lá na Raimundo Silvino em São José de Siridó, se dê já na nova escola totalmente recuperada. Vai ser uma reforma geral. Agora, Marcos, me permita aqui também nesse contexto trazer uma boa notícia, porque eu falei aqui para você, para os ouvintes, que nesses 2 anos, Joelma, nós investimos cerca de 130 milhões já na reforma das escolas. E a boa notícia é que nós vamos investir mais 187 milhões. 100 milhões esse ano e 87 milhões em 2027. De onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem exatamente da segunda etapa dos precatórios do Fundef, que era aquela ação judicial que rolava há muito tempo e que nós conseguimos no nosso governo. Na primeira etapa fizemos os IERNs e agora na segunda etapa são 659 milhões, dos quais 60% vai para os professores, viu, Geraldinho? Mais uma conquista dos professores do Rio Grande do Norte, tá? Sem falsa modéstia, graças à luta e ao empenho da governadora, né, que conseguiu exatamente que esse entendimento avançasse. Nós fomos o primeiro estado do Brasil a firmar o acordo judicial com o governo do presidente Lula através exatamente da AGU. E agora o dinheiro já está consignado exatamente no orçamento. Serão 3 parcelas. 100 milhões já para esse ano, Marcos, mais 87 milhões em 2026 e ainda vai ficar mais outra parcela de 80 para 2027. Lembrando, ao todo são 659 milhões. Desses 659 milhões, por força de lei, 60% é para os professores e 40%. Então, resumindo, né? São mais 187 milhões que nós vamos investir com foco principalmente para dar continuidade à reforma da nossa infraestrutura das escolas. E a boa novidade é que dentro desse programa, desses 187 milhões, nós vamos até 2026 deixar todas as nossas escolas 100% climatizadas. Isso é uma coisa, sabe, que eu não abro mão. Do mesmo jeito que foi no nosso governo que nós conseguimos executar o programa Escola 100% Conectada, dentro do programa maior que é Geração Conectada, nós agora vamos levar adiante o programa Climatização 100%, as nossas escolas, as escolas do Rio Grande do Norte 100% climatizadas. Isso se faz extremamente necessário, Joelma, extremamente necessário. Cada vez mais esse contexto da temperatura subindo diante, né, das mudanças climáticas, toda essa complexidade que nós temos, se faz extremamente necessário, repito, a gente dotar as escolas da climatização, para que os nossos estudantes, os nossos professores, os nossos servidores tenham exatamente um ambiente adequado. Hoje, nas 590 escolas da rede estadual,
nós diríamos que temos em torno de quê? De um terço totalmente climatizadas, outra parte parcialmente. O dado concreto é que nós vamos até 2026, usando parte desses recursos, que são os 187 milhões para a reforma e ampliação das escolas, deixar todas as nossas escolas climatizadas. Essa é uma das demandas hoje que mais os estudantes trazem exatamente para nós. Joelma? Complementando, voltando aqui à saúde, complementando o que Marcos perguntou, né, se tem algum prazo de resolver essa situação do abastecimento do hospital regional, né? Eu acho que é um dos maiores apelos da população, que muitas vezes, quando tem lá um paciente, aí pede aos familiares, tá faltando isso, aquilo, que vocês tragam, que vocês compram. E a informação é que isso acontece mais com o Hospital Regional de Caicó. O que é que está faltando, governadora? Porque assim, vida é vida, né? E tem que ser bem cuidado. O que é que falta para melhorar essa situação do regional? Então, veja aí, nós estamos cada vez mais fazendo todo esforço, tá entendendo, para termos as condições exatamente necessárias para garantir o abastecimento. O dado concreto, João, que vocês têm que levar em consideração o seguinte: o Estado é responsável pela alta e média complexidade. Sabe quantos hospitais o Estado tem? 21. Vocês lembram que na época da pandemia nós tomamos uma decisão com muita sabedoria, com muita sensibilidade humana, que foi, ao invés de fazer hospital de campanha, que passada a pandemia seria desmobilizado, o que foi que nós fizemos? Nós resolvemos investir na própria rede do SUS no Rio Grande do Norte, inclusive fortalecendo a regionalização, inclusive o Telecine e o Mariano Coelho sendo exatamente contemplados com isso. Eu estou falando aqui para você de reforma que está em curso. A primeira etapa já foi entregue, a segunda etapa começa para valer exatamente a partir da próxima semana. Eu falei aqui para vocês que antes, tá entendendo, tinham tudo que se deslocar para Natal para fazer uma cirurgia, por exemplo, de uma fratura do fêmur. Hoje está aí o Hospital Regional, é um dos que mais tem se destacado exatamente, né, na realização de cirurgias, junto exatamente com o Hospital Mariano Coelho, aqui em Currais Novos. O dado concreto, no que diz respeito à questão do abastecimento, todo empenho nosso, sem dúvida nenhuma, Joelma, para regularizar exatamente essa situação, porque a gente sabe que é uma situação extremamente sensível e que a gente tem que cada vez mais, tá entendendo, dar toda a prioridade. Governadora, a gente é essa a determinação que nós temos dado. A gente tem aqui vários assuntos, mas nosso tempo estourou, mas tem aqui algumas cobranças aqui dos nossos ouvintes, né? Um grupo de candidatos habilitados no concurso da Polícia Militar 2023, eles reconhecem os investimentos na segurança, mas cobram a prorrogação do concurso, que completará 2 anos. É possível prorrogar esse concurso? Olha, Marcos, nós não temos ainda uma posição definitiva sobre isso. Isso está sendo feito, está entendendo, um estudo do ponto de vista técnico, etc. e tal. Mas eu quero aqui cumprimentá-los, inclusive pelo reconhecimento que eles fazem, porque esse é o governo que mais tem investido na segurança pública do Rio Grande do Norte. São mais de 4.600 agentes de segurança nomeados só no nosso governo. Sabe quantos concursos ao longo desse período? 9 concursos. 9 concursos. Ontem mesmo eu estava conversando aqui com o doutor Geraldo Rufino, a quem quero mandar um abraço, e ele me dando um depoimento que me deixa, inclusive, comovida, dizendo, do ponto de vista da ação dele, enquanto Ministério Público, o quanto tem avançado o processo judicial. Por quê? Porque ele reconhece que hoje tem aqui uma Polícia Civil atuando, ou seja, está entendendo? As instâncias estão exatamente funcionando, porque vai desde a Polícia Militar exercendo o seu papel, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, fazendo o seu papel exatamente de investigação, etc. e tal. Ele ontem exatamente dava esse depoimento para mim. O quanto a ação dele agora tem ganhado celeridade, reconhecendo exatamente os avanços que nós temos aqui no que diz respeito aos investimentos na área da segurança. A renovação da frota, as melhores condições de trabalho, a valorização dos policiais, mas o dado concreto é que, com relação à prorrogação do concurso, nós não temos ainda uma posição definitiva. Eu pedi que examinasse isso com todo carinho. E você já pensa em convocar os habilitados desse concurso? Não, já aí volta a colocar. Nós, nesse exato momento, nós não temos ainda nenhuma definição.
Aproveitar aqui só para fechar a questão hídrica. O Seridó foi contemplado com a reforma da barragem das Traíras e agora a conclusão de Oiticica. Qual o próximo passo? É garantir que essa água possa abastecer toda a nossa região do Seridó? Não, com certeza, Marcos. E muito rapidamente, deixa eu colocar aqui, porque eu acho que foi um momento emblemático que o Seridó viveu, quando da vinda do presidente Lula, você estava lá, e a entrega de Oiticica. Oiticica não é uma barragem qualquer, né? Não é uma parede apenas. Oiticica é uma história, tá entendendo? Né? De gerações e gerações, dos nossos ancestrais que sonharam com aquilo, e a nossa alegria, né, do Lula voltar exatamente o quê? Para entregar exatamente Oiticica, que começou lá no governo da presidenta Dilma. A alegria também se soma à passagem das Traíras, né? A passagem das Traíras foi construída no governo do então governador Vivaldo. Estava lá exatamente o quê? Abandonada, e nós conseguimos exatamente recuperar a passagem das Traíras, entregue aí a São José de Seridó, a Jardim de Seridó, a Caicó, ao povo do Seridó. É outra conquista extraordinária. O sistema adutor do Seridó já está chegando exatamente em Cruzeta. O canal do Apodi está de vento em popa, deve ser inclusive concluído até dezembro. Tá tão avançada a obra. Terça-feira eu estava conversando com o ministro Valdez, da Integração, lá em Brasília, e ele me dizendo que é possível que o ramal do Apodi, que está previsto para ser entregue no início do ano que vem, seja concluído exatamente ainda esse ano. O que isso significa para nós, principalmente nós aqui, tá entendendo, desse Nordeste brasileiro, que infelizmente nós estamos sujeitos, de repente a chuva vem, a chuva não vem. Isso significa, tá entendendo, uma conquista civilizatória. Nós estamos dotando o Seridó de uma infraestrutura e uma segurança hídrica para as gerações presentes e para as futuras. É aquilo que eu sempre tenho dito, né? A minha alegria de, na condição de governadora, tá entendendo, tá vivendo esse momento junto com o presidente Lula. Lembrando exatamente isso, né? Da menina lá de Nova Palmeira, aqui do Seridó paraibano, que conhece as agruras da seca, que sabe o sofrimento exatamente que a seca trazia. E hoje, Joelma, a gente vê que as gerações presentes e futuras não vão passar mais pelo que os nossos pais passaram. Isso é uma coisa que toca meu coração profundamente. Associado ao que você está colocando, que o foco agora é o sistema adutor do Seridó, a conclusão lá do ramal do Apodi, os projetos de aproveitamento aqui das águas da barragem de Oiticica, porque ali tanto para piscicultura, como para a questão da agricultura familiar, para irrigação, até para o turismo também. Então tudo isso está em curso, mas eu queria aproveitar aqui muito rapidamente, Marco, aqui o programa de vocês que é de uma grande audiência, para dizer aqui que em função, infelizmente, né, dessa estiagem, a chuva não veio, né, na intensidade que nós exatamente esperávamos. Inclusive a região do Seridó é uma das regiões que houve menor intensidade, mas não é só na região do Seridó, em outras regiões também. O dado concreto que eu quero colocar aqui para você é que já convoquei uma reunião para agora o início da próxima semana. A Secretaria de Recursos Hídricos, a Secretaria de Agricultura e Pesca, a Secretaria da Agricultura Familiar, junto com o EMATE, com o IDIARNE, com o IMPARNE, junto também com a Defesa Civil e com a área social. Essa reunião vai ser para a gente já traçar imediatamente um plano de ações para que possamos exatamente fazer essa convivência durante esse ano, levando em consideração exatamente a estiagem. E uma das ações que eu quero aqui até dar um spoiler para você, que nós vamos levar a efeito agora imediatamente, é o Programa Estadual de Perfuração de Poços e a instalação dos nossos dessalinizadores. Então quero aqui principalmente dizer aos agricultores e agricultoras aqui do Seridó e ao povo que, né, próxima semana já estamos nos reunindo para definir o plano de ações de convivência, né, com a estiagem que infelizmente está se abatendo sobre o nosso estado também. Está no radar de sugestão reformar o Marizão e reabrir o nosso aeródromo Rui Mariz?
Olha, o aeródromo, nós estamos exatamente em discussão com o Ministério de Portos e Aeroportos. Inclusive, estive tratando desse assunto com o ministro Silvio Costa Filho nessa terça-feira e cobrei exatamente do ministro, tá entendendo, as tratativas para a gente reabrir exatamente o aeródromo aqui de Caicó. Quanto ao Marizão, isso ainda está em discussão. Pergunta rápida e direta. Vai disputar o Senado Federal? Olha, Marcos, antes de responder essa pergunta, deixa eu só lhe dizer aqui... Mas você vai responder. Vou responder. Pergunta, deixa eu só lhe dizer que nós estamos indo agora para São João do Sabugi, Poeira e mais tarde Jardim de Piranhas. Mas antes disso eu vou dar uma passada aqui junto com o pessoal. O deputado Francisco acaba de chegar também, com o prefeito Tadeu, aqui na Ilha de Santana, tá? O prefeito tinha trazido para mim, junto com o deputado Vivaldo Costa, uma demanda que é a reforma da Ilha de Santana, que se faz extremamente necessário, né? Desde a questão do ginásio, a questão da acessibilidade, a ciclovia. A ciclovia, e evidentemente que nós ficamos, né, muito sensíveis, fizemos todo um esforço, o doutor Gustavo Coelho está aqui, e a boa notícia que eu quero aqui dar para vocês é que o governo do estado vai reformar, viu, Marcos, a Ilha de Santana. Esse ano já? Já. Eu espero lançar o edital agora em julho, por ocasião exatamente da festa de Santana. Então vou dar uma passadinha lá muito rapidamente. Bom, o Senado. Marcos, olha, a tendência é exatamente essa. Aquilo que eu já comentei. Há um desejo do presidente Lula, ele tem reiterado isso, né? Que eu disponibilize exatamente o meu nome para o Senado, também do meu partido, evidentemente, em primeiro lugar, né, do PT, junto com os partidos que integram a federação, junto com os demais partidos aliados. Então, nós caminhamos exatamente para isso, para que, a partir de 1º de abril, o vice-governador com quem nós temos, né, um diálogo, né, feito com muito carinho, com muito respeito, né, com muita parceria, assuma exatamente o governo e eu vá disputar exatamente o Senado, tendo, né, como companheiro na chapa majoritária candidato ao governo, o secretário de Tributação e Fazenda, que é o Cadu, né, Xavier. Isso vai ser o seu candidato realmente, está fechado sim, já? Sim, até porque isso tem sido, discutido de uma maneira muito transparente, muito franca, né, muito respeitosa, em primeiro lugar com o vice-governador, né, porque ele vai assumir o governo a partir de 1º de abril, e é aquilo que a gente sempre colocou e deixou muito claro, a prioridade da candidatura seria de Walter, por razões óbvias. Ele é o vice-governador, inclusive a legislação faculta a ele esse direito dele ir para a reeleição, né? Na medida em que ele declinou, ele vai assumir realmente o governo, né? Mas não quer se colocar no cenário de disputar a reeleição. Foi dentro desse contexto, repito, com um diálogo muito franco, que surgiu exatamente o nome de Cadu. Surgiu a partir de um debate dentro do próprio partido, que o acolheu, né? O PT está unido, né? E está muito motivado, está entendendo, com o nome de Cadu para o governo do estado. E estamos trabalhando, né, as alianças, fazendo um destaque aqui a aliança com o MDB, que é o partido exatamente do nosso vice-governador, com outros partidos com os quais nós estamos conversando também. Agora, quero deixar claro que nós continuamos aqui totalmente focados na gestão. Tá? Eu tenho um compromisso com o povo do Rio Grande do Norte e a eleição nós vamos tratar no momento exatamente da eleição. Até enquanto eu estiver no governo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, totalmente dedicada, tá entendendo, a cuidar da gestão do estado do Rio Grande do Norte. Só aproveitar que o senhor está bem, voltar para falar de política, né? A imprensa tem especulado aí possíveis pré-candidaturas de Ezequiel Ferreira de Souza, do próprio Walter, que é o governo, mesmo diante dele já ter dito que não quer se candidatar,
Mas você acha que Cadu vai conseguir realmente unir a base, a sua base, vai sair realmente coeso com o nome dele? Veja, eu acho que ele não é que ele vai, ele já está, né? O próprio vice-governador que declinou exatamente da candidatura ao governo, né? Já se posicionou claramente na defesa exatamente do nome de Cadu. Então não é que ele vai unir, ele já uniu. O deputado Ezequiel, que é uma liderança política muito importante, igualmente para nós, está entendendo, já colocou que a prioridade dele não é exatamente o governo. E que tá entendendo, e que vê o nome de Cadu com um nome com muitas credenciais, está entendendo, para fazer a disputa exatamente para o governo do estado do Rio Grande do Norte. Então, né, nossa base está unida. Obrigado, governadora. Que mensagem está para o Seridó nesse momento? A mensagem que eu deixo aqui é de esperança e confiança, de que juntos, né, tendo o apoio do governo do presidente Lula, nós vamos continuar avançando cada vez mais no Seridó e no Rio Grande do Norte, justo, fraterno, inclusivo e próspero para todos e todas. Eu queria a sua ajuda, que amanhã vai ter aqui o Bar da Rural, aqui no Pingo d'Água, com Tuaregs, com Paulinho Parcélio e também com Salim Silva. Nós sorteamos hoje uma mesa com 4 cadeiras. Quantas pessoas participaram, Geraldinho, da nosso sorteio aí? 131 pessoas. Para quem será que você vai dar sorte, governadora? De 1 a quanto? A 131. De 1 a 130, até 131. De 1 a 131? Diga o número aí, balança o saco aí. Vamos, cadê? Vocês já imaginaram qual é o número que eu vou dizer, né? Já imaginaram, né? Qual o número, governadora? Vou buscar ele, né? É o 13. É o 13. E aí, quem é o número 13? Vou lá buscar aqui no número 13. O sorteado foi Francisco Erisvaldo Neto, do bairro Boa Passagem. Francisco Eita. Erivaldo, você vai aí para curtir a festa com a mesa com mais 3 pessoas, né, Geraldinho? Exatamente. Francisco Erisvaldo Neto. Obrigado, governadora. Forte abraço, viu? Obrigada a vocês. 9h02.